Não está apresentando. Está sendo de novo a foto. Tá, vamos dar um tempinho para ver se chega aí. Deixa eu botar minha internet física, deixa eu derrubar aqui meu Wi-Fi. E eu vou ficar sem bateria daqui a pouco. Deixa eu botar aqui a energia elétrica. Pronto, vê se chegou aí a apresentação. Então, estamos falando sobre a conservação da energia e do momento linear. Então, a gente vai ter uma aula aqui voltada mais para exemplos, tá? Então, a gente vai aplicar o que a gente viu. Passando aqui o slide, deve ter atualizado aí para você. O segundo mini teste, tá? Então já terminamos, eu vou estar devolvendo isso na próxima semana. O vídeo da última aula já está no YouTube. Lembre que está valendo aquela proposta de, na segunda avaliação, uma das questões seria substituída pelos apontamentos. Então eu vou abrir na semana da avaliação um formulário no YouTube, no Google Forms. Você pode então carregar o seu material. Recomendo que você seja caprichosa e vá até o final. Para você conseguir ir até o final, até a última aula, você precisa estar com isso adiantado, tá? Então, não deixar isso embolar no final da unidade. Refazer as notas é uma forma de estudo. Então, como eu vou estar cobrando a segunda avaliação muito em cima do que a gente faz em sala de aula, né, até mais do que a primeira avaliação, isso vai ser importante. Então, fique atenta aos apontamentos, tá? Claro que se você não quiser fazer os apontamentos, você pode escolher fazer 6 questões em vez de 5 questões na avaliação. Sempre um a menos, né? Bem, o trabalho sobre o mapa mental, né, eu ia perguntar como é que tá evoluindo, tá andando? Você tinha escolhido o capítulo 7, não foi? Tá, excelente, porque lembre que você vai ter que fazer o mapa mental e depois você vai ter que dar uma aula em cima desse mapa mental no final do mês, que é daqui a pouco, né, daqui a 1 ou 2 semanas. Mas aí eu aviso para você direitinho. Hein? É na semana que vem, né, se eu não me engano. Eu acho que é. Eu tenho que olhar no meu Dia 25. no plano de disciplina. Acho que aí tá. Só dessa vez, né? Aí você venha preparado para tipo assim, se você quiser mandar, você tem que compartilhar a sua tela e a sua tela tem que ter um PDF do seu mapa mental direitinho, para você poder ir explicando. Às vezes é bom você poder dar zoom, sabe? Você dá zoom em um trecho, explica aquele trecho, vai para outro. Então, fique atenta a usar tipo qualquer editor de PDF, né? Qualquer ferramenta de PDF faz zoom com facilidade. Então, você deve se preparar para usar isso, tá? Bem, isso aí então são os lembretes, tá? O itinerário de hoje, a gente vai voltar para aquele exemplo do foguete Neandertal, aquele foguete jogando bola. Então seria o foguete mais antigo possível. A gente vai fazer o exemplo do rifle. Então tem que fazer uma correçãozinha aqui de grafia, tá? Depois, então a gente vai fazer o exemplo do rifle e depois vai fazer colisões, tá? Então, voltando aí ao nosso exemplo do carrinho, a proposta era a seguinte. Então esse aqui seria o foguete mais antigo possível. Você tem um carrinho aí, você tem uma estação assim a 31 trilho, né? E você tem um bocado de bola. As bolas são cheias de areia, então elas pesam de forma não comum, então é 5 quilos cada bola. Isso você encontra em departamento de educação física, para treinamento, você vai encontrar bolas de basquete que são cheias de areia. Quando eu era criança na escola, sempre tinha essas bolas assim para você ficar treinando, jogar um para o outro. Era um porre. Bem, aí você tem o cara aí que ele é bastante forte, ele está dentro do carrinho também, tem a massa dele do carrinho dá 250 quilos, ele tem 20 bolas, ele consegue jogar cada bola a 4 metros por segundo, tá? Então ele joga essa bola para trás. Pela ideia da ação e reação, quando ele joga uma bola para trás, automaticamente existe a reação e ele e o carrinho são jogados na direção oposta. Então a gente está supondo aqui uma certa eficiência, né? Então que que ele é quase uma pessoa assim que é muito dura, que ele está preso no carrinho, sabe? Então tem pouco espaço para você perder energia. Okay? Então a gente fez a proposta de a conservação do momento linear. Então a ideia é determine a velocidade final do carrinho depois que ele joga as 20 bolas. Então eu vou te mostrar o que é que eu fiz. A gente começou esse exemplo na última aula, né? A gente falou o seguinte: imagine que o momento antes, P, é igual ao momento depois, P'. Então, logo aqui na esquerda, tá?
Então, você deve estar vendo o meu mouse, tá? Então, bem aqui, ó, P é igual a P'. Essa é a proposta. A gente pode evoluir isso, tá? Escrevendo o seguinte, olha, o momento antes a bola estava parada, o carrinho estava parado, estava tudo parado. Então, eu vou falar, o momento antes é o momento da bola, mais o momento do carrinho, que inclui o jogador, inclui tudo, né? É igual ao momento depois da bola, mais o momento do carrinho depois. Do lado esquerdo, o momento da bola e o momento do carrinho são zeros logo no início, então eu substituí por zero. À direita eu tenho massa da bola, velocidade da bola depois, massa do carrinho, velocidade do carrinho depois. Se eu pego agora e isolo a velocidade do carrinho, eu tenho que a velocidade do carrinho vai ser contrária à velocidade da bola. Então, se a velocidade da bola é para a esquerda, o carrinho vai para a direita, tá? E a velocidade do carrinho é simplesmente igual à massa da bola dividido pela massa do carrinho vezes a velocidade da bola. A velocidade da bola eu já sei é 4 metros por segundo. A massa da bola eu também sei e a massa do carrinho também eu sei. Qual é a massa do carrinho? É 250 quilos mais 19 bolas de 5 quilos. Ok? Então a gente vai ter que fazer isso aí. Fazendo aqui então, tá? Eu posso passar para módulos, se essa equação de vetores é verdadeira, eu posso passar para a equação em módulos, tá? Porque eu já sei que a velocidade do carrinho é contrária à velocidade da bola, já sei que a velocidade da bola é para a esquerda, então a velocidade do carrinho é para a direita. Então já posso passar para módulo. Passando para módulo e substituindo os valores, eu vou ter o seguinte, ó, 345 quilos para a massa do carrinho, tá? Então a massa do carrinho aqui, e a massa da bola 5 quilos, então fica 5 quilos dividido por 345, multiplicado por 4 metros por segundo, que vai dar, ó, 0,058 metros por segundo, e foi até aqui que a gente chegou na última aula. Na última aula a gente fechou justamente aqui, ou seja, a velocidade do carrinho é 0,058 metros por segundo para a direita. Tá? Então, nosso objetivo não era jogar uma bola, era jogar as 20 bolas. Então, bora ver o que acontece. Ele jogou a bola aí, tá? Eu vou agora fazer a mesma coisa para a segunda bola. Então, se eu fizer isso, o que acontece? Tá aqui, eu fiz uma planilhazinha, tá? N é o número da bola que está sendo jogada, massa da bola é 5 quilos, velocidade da bola inicial é 0 metros por segundo, o momento da bola antes, então sem ter o primozinho, vai ser a multiplicação da massa da bola vezes a velocidade da bola. Então vai dar 5 vezes 0, que vai dar 0. Tranquilo. Agora, a massa do carrinho, 345, velocidade do carrinho, 0, velocidade do carrinho antes, né? Multiplicando os dois vai dar 0 também. Se eu somo o momento da bola antes com o momento do carrinho antes, vai ser 0 mais 0, que vai dar 0. Até aí nenhuma novidade. Depois a massa da bola, depois que ele jogou, né, é 5 quilos, continua, a massa da bola não mudou, então é igualzinho a massa da bola aqui no início, tá? Eu podia até botar só o 5, não precisava de tanto 0. A velocidade da bola agora é o que? Menos 4 metros por segundo, porque está indo para a esquerda. Então, definir indo para a esquerda como sendo negativo. Tá? Isso quer dizer que o momento da bola depois vai ser igual a 5, que multiplica menos 4, que vai dar 20. Tá? E aí a pergunta fica, se antes o momento era 0, e depois o momento é menos 20, mais o momento do carrinho, qual é o momento do carrinho? Então eu tenho 0 é igual a menos 20 mais o momento do carrinho. Aí é muito fácil, né? Menos 20 mais 20 vai dar 0. Então o momento do carrinho tem que ser igual a 20. Como eu sei a massa do carrinho, que é 345, eu divido 20 por 345 e vai dar 0,058, igualzinho que eu fiz na estante. Deu 0,058 metros por segundo. Muito bem. Então, eu tenho aqui a velocidade do carrinho. Eu posso passar para a segunda bola. Aí eu começo. Massa da bola é 5. A velocidade da bola é igual ao do carrinho, antes dele jogar, porque a bola está dentro do carrinho, né? Então, em cima do carrinho,
o carrinho está andando, a bola também está andando. Então a segunda bola já vai ser 0,058 metros por segundo, que é a mesma velocidade do carrinho da primeira linha. Muito bem. Aí o momento da bola, então vai ser 5, que multiplica 0,058, que vai dar 300, ou vai dar 0,29, né, quilogramas metros por segundo. A massa do carrinho agora já é menor, porque jogou uma bola fora, não foi? Então eu tenho 340 quilos, ok? A velocidade do carrinho é 0,058, a gente já sabe. O momento, então, do carrinho vai ser a massa do carrinho vezes a velocidade do carrinho, que vai dar 19,71, e o momento, tá, total vai ser justamente a soma de 19,71 mais 0,29, que vai dar aproximadamente 20 quilogramas metros por segundo. Então, eu posso calcular o momento depois da bola, então eu pego a massa da bola, vezes a velocidade da bola que ele jogou. Então, se ele jogou, ele estava indo a 0,058, eu subtraio 4 e vai dar menos 3,942, ou seja, a segunda bola, no meu referencial, no referencial dele, ele jogou com 4 metros por segundo, para o lado negativo. Mas como ele já estava indo para a direita, no meu referencial, eu tenho que subtrair isso. Então a nova velocidade dele, da bola, é menos 3,942, depois do lançamento. Aí eu calculo o momento da bola, que vai dar menos 19,7, que é só multiplicar massa vezes a velocidade da bola, que vai dar, então, menos 19,7 quilogramas metros por segundo. Aí eu faço o carrinho. O carrinho é 340, né? Ou seja, se eu somar, tá? Então a gente sabe que, ó, P tem que ser igual a P'. Então, ó, eu tenho aqui 20, tá? Que vai ser igual a soma 19,7 mais o momento do carrinho. Então, vai dar justamente 40. E aí eu posso dividir pela massa, eu vou ter 0,017. Ou seja, eu vou evoluindo aí, eu não vou passar a planilha toda, tá? Então eu vou evoluindo. A pergunta é, qual é a velocidade final? Então, depois de você fazer isso 20 vezes, e aí o Excel faz isso muito bem, você tem o seguinte: a velocidade final do carrinho, depois de jogar as 20 bolas, vai ser 1,357 metros por segundo, que é quase 5 km por hora. Então, note aí que isso só deu trabalho para fazer a primeira linha. Uma vez eu fiz a primeira linha, aí ela saiu preenchendo automaticamente para mim, né? E eu fiz as 20 bolinhas aí direitinho. Então, esse é um exercício, tá, que a gente podia estar fazendo para a segunda avaliação. Você tem uma bola jogada, 2 bolas, 3, e como é que fica, como é que evolui? Aí você tem que pensar nos detalhes todos, né? Então, eu passei essa planilha aí. Tá, eu posso depois compartilhar com você a planilha para você poder ver. Vou passar um PDF para você. Que aí você pode ir checando número por número, né? Se você concorda, não concorda, se está certo, está errado, assim por diante. Ok? Então, essa é outra forma de a gente estar usando essa ideia de você usar, primeiro, a conservação do momento e de você fazer a evolução do movimento gradualmente até você pegar como é que faz isso automaticamente. Bem, outro exemplo, tá? Aqui é um exemplo mais de livro, tá? Então, um atirador segura um rifle de massa, tá? MR, R do rifle, de 3 quilos, frouxamente, de modo que a arma possa recuar livremente ao disparar. Então, isso é muito comum quando você vai atirar. Você não vai tentar segurar a arma porque o coice é muito forte. Então, você deixa o ombro solto para a arma poder recuar livremente. Ele atira uma bala de massa igual a 5 gramas horizontalmente, com velocidade relativa ao solo, dada por VB, é igual a 300 metros por segundo. Aí a pergunta, qual é a velocidade de recuo do rifle? Quais são os valores da energia cinética final e do momento linear total final da bala? E também a mesma coisa para o rifle. Então, a gente está pedindo, basicamente, calcule tudo.
Ok? Então, a gente vai estar resolvendo essa questão aqui, essa nossa proposta. Tá certo. Ok, tá aí mais ou menos, acho que aqui dá para a gente trabalhar. Muito bem, então, para o meu exemplo, eu tenho um rifle. Ok, e aí ele tem uma bala dentro dele, então eu vou colocar a bala aqui, ó. Isso aí seria antes. Depois o que acontece? A bala ganha uma velocidade e sai do rifle. Então, você sabe o seguinte, que a massa do rifle é igual a 3 quilos. Me lembre aí, Ana, a gente já resolveu essa questão, não, né? Massa da bala, que eu me lembre, não. É igual a 5 gramas. Isso em quilos é 0,005 quilos, ok? E a velocidade da bala, então essa velocidade B é igual a 300 metros por segundo, ou seja, o módulo da velocidade é igual a 300 metros por segundo. Eu acho que a gente pegou aqui todas as informações, a gente está pronto então para estar fazendo a questão. Então, eu vou dizer que a velocidade da bala, depois eu vou botar, ó, tá, então fica assim, ele botou, vamos lá, escrever assim, eu vou escrever como sendo o momento da bala antes mais o momento do rifle antes tem que ser igual a o momento da bala depois mais o momento do rifle depois. Então vou botar um primozinho aqui, porque a velocidade da bala depois de ser disparado, tá? Então eu vou botar um primozinho na minha velocidade da bala. Se isso aqui é verdade, eu posso dizer o seguinte, eu vou considerar que para a direita, tudo que é para a direita é positivo, tudo que é para a esquerda é negativo. Eu vou precisar pegar o meu carregador aqui, um instantinho, viu, Ana? Tá certo. Ok, desculpe. Tá me ouvindo ainda? Então, basicamente eu posso dizer o seguinte, ó. A bala dentro do rifle está parada. Então, a primeira parcela é igual a 0. O rifle também inicialmente se conta parado. É 0. Ok? Então, o lado esquerdo, se eu somar, vai dar igual a 0. Do lado direito, eu vou ter massa da bala vezes a velocidade da bala, o componente X, mais a massa do rifle vezes a velocidade do rifle, o componente X. Quando eu falo do componente, lembra que o componente é o módulo da velocidade vezes o cosseno do ângulo, ok? Então, eu vou dizer que a velocidade da bala para a direita é positiva, a velocidade do rifle é negativa para a esquerda. Então, eu vou ter o seguinte, 0 é igual a massa da bala vezes o módulo da velocidade da bala
menos a massa do rifle, velocidade do rifle, e agora em módulo, para não ter confusão de sinal. Pronto. Isso me diz o seguinte: se eu isolar, eu vou ter que o módulo da velocidade da bala vai ser igual a, passando para a direita, tá? Então eu vou ter a massa do rifle vezes a velocidade do rifle dividido pela massa da bala. Então isso aqui é a minha primeira resposta. Eu preciso agora fazer a conta. Se você quiser calcular as quantidades de início, você pode, não precisa fazer tudo algébrico. A gente tem essa mania. Para a gente, geralmente, algébrico vai trazer mais luz sobre o que está acontecendo. Então, eu vou aqui abrir mais espaço para mim. Será que eu consigo fazer isso aqui mesmo? Então, essa quantia aqui eu posso calcular. Eu vou pegar um espaçozinho aqui, ó. Deixa eu apagar, a gente já usou o positivo ali, então vou apagar esse positivo para poder usar esse cantinho aqui. Aí eu posso consultar os valores na própria tela. Então eu vou ter a velocidade da bala depois vai ser igual à massa do rifle vai ser igual a 3 quilos. Então eu vou ter eu isolei errado, ó. Eu sabia que estava me chateando isso aqui. Eu isolei a velocidade da bala é dada, então eu vou fazer o contrário. Eu vou voltar um pouquinho, bem aqui. Então aqui, ó, eu vou isolar a velocidade do rifle, que é o que eu quero calcular. Então eu já vou me organizar aqui para usar esse espaço. Então eu vou ter que a velocidade do rifle vai ser igual a, então passando para a esquerda, a massa da bala. Então eu vou ter massa da bala, massa do rifle, vezes a velocidade da bala. Agora está certinho. Os sinais estão certos, tudo direitinho. A massa da bala é 0,005 quilos, dividido por 3 quilos, que multiplica, a velocidade da bala é 300 metros por segundo. Então, 300 metros por segundo. Então, aqui eu estou multiplicando, tá? Então, eu vou botar aqui na outra linha, multiplicação. Muito bem. Se você faz essa conta aí, isso vai dar uma fração de 300. Deixa eu pegar minha calculadora aqui. Se você quiser ir calculando aí também, isso é muito bom. Então eu tenho 0,005 dividido por 3 multiplicado por 300, que vai dar 0,5. Isso, 0,5 metros por segundo. Se você quiser, você pode ver aqui que o 3 corta com 300, aí fica 100, que multiplica 0,005, que vai dar 0,5. Então é uma conta muito rápida. Muito bem. Então eu tenho a velocidade do rifle. Pronto. Agora vamos fazer todas as outras contas.
Espera aí. Coisa simples, eu bati o dedo na tecla errada. Quero deixar aqui no cantinho. A coisa tá aberta. Ok, então agora ele pede, calcule tudo. Então vamos fazer essa conta. A gente vai ter, primeiro, a gente quer calcular o momento do rifle, tá? Então, o momento do rifle vai ser o P de R, que vai ser, esse é o momento do rifle depois de disparar, a massa do rifle vezes a velocidade do rifle. O rifle vai estar indo para a direita ou para a esquerda. A massa do rifle é 3 quilos. A velocidade do rifle é 0,5 metros por segundo. Observe que quem vai para a direita é a bala, tá vendo aqui? Se a bala vai para a direita, o rifle obrigatoriamente vai para a esquerda. Se vai para a esquerda, a quantia é que sinal negativo. Muito bem. Então, a gente pode botar aqui, então, a velocidade como sendo menos 0,5 metros por segundo. Fazendo a conta aí, eu vou ter, então, 1 menos 1,5. A unidade vai ser quilograma, a unidade é nada intuitiva, metro dividido por segundo, tá? Então, o momento da bala depois do tiro, isso basicamente foi dado, né? A massa da bala vezes a velocidade da bala. A massa da bala foi 0,005 quilos. A velocidade foi 300 metros por segundo. E se você fizer essa conta, vai dar positivo 1,5 quilogramas vezes metros por segundo. Então aqui eu mostrei que os momentos são iguais, né? Então justamente a conservação do momento indica isso, né? Que você vai ter a ação e a reação. Muito bem, agora eu quero calcular a energia cinética do rifle. A energia cinética do rifle vai ser igual a 1/2 da massa do rifle multiplicado pela velocidade do rifle ao quadrado. Então vai dar 1/2. A massa do rifle é 3 quilos, que multiplica a velocidade do rifle, que é 0,5 metros por segundo elevado ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 0,75. 0,75? Não. Porque tem um quadrado aí, viu? Fique atenta. Aqui vai dar 0,5 ao quadrado, vai dar 0,25. Então, essa conta é a mesma coisa que 3 dividido por 8. Então, isso aí vai ser 3 dividido por 8, que vai dar 0,375. Foi isso que você falou? 0,375 joules. A energia cinética da bala vai ser igual a 1/2 da massa da bala, velocidade da bala elevado ao quadrado. Então eu vou ter 1/2 de 0,005 quilos, que multiplica a velocidade da bala, que é 300 metros por segundo elevado ao quadrado. Fazendo essa conta aí, então, eu vou ter o seguinte.
225. Exatamente. Vou confirmar aqui, 225 joules. Eu vou ter 225 joules. Por que que essa questão é importante? Agora que a gente vai analisar os resultados, tá? Então, eu tenho os momentos, tá? São iguais em módulo e tem sentidos contrários. E a energia cinética, a gente esqueceu até nosso negativo aqui, ó, que não faz diferença porque tem um quadrado, por isso que eu não coloquei. Então, olha o que aconteceu com a energia cinética. Quem foi que ficou com mais energia cinética? A bala. A bala. Então, note que a maioria da energia cinética foi parar na bala. Por quê? Porque o rifle tem uma massa muito grande. Então ele vai resistir à aceleração. E já a bala, não, ela tem uma massa muito pequena, ela vai acelerar com facilidade. Isso faz com que você transfira a energia de forma muito eficiente. Então, se você quisesse ser mais eficiente ainda, você precisava de uma bala com menos massa e um rifle com mais massa. Sempre que você tiver um rifle mais pesado, né, e o cartucho com menos peso em relação à massa do rifle, você vai conseguir uma transferência maior ainda. Note que a gente já transferiu a maioria da energia. Então, não vale muito a pena ficar tentando refinar o sistema, já está com eficiência muito boa, né? E a questão da ação e reação, né, ficou claro que ação e reação é uma coisa e energia cinética é outra. Então, houve a conservação da... Observe aí, olha que interessante. Houve a conservação do momento. Aí eu pergunto, houve a conservação da energia cinética? A energia cinética foi conservada entre antes e depois de disparar o rifle? Não. Quanta energia cinética tinha antes? Estava tudo parado. Deu quanto? Não estava parado. Se você fizesse a conta da energia cinética antes, a velocidade do rifle era 0. A velocidade da bala também era 0. Então ia dar energia cinética dos rifles 0, energia cinética da bala 0, ou seja, tinha energia cinética 0. E agora a energia cinética é 225,375, porque eu somei as duas energias cinéticas. Então, de onde é que veio essa energia? Essa energia veio da pólvora, né? Então, olha aí, a gente nem falou em pólvora para nosso formalismo matemático, a gente não meteu pólvora em lugar nenhum, a gente só usou massa e velocidade. E ele já está dizendo para a gente, olha, alguma coisa aconteceu que liberou energia, liberou exatamente 225,375 joules, ou talvez um pouco mais, se você perder energia térmica, né? Então, já está trazendo muita informação aí. Ou seja, o que é que foi conservado? O momento foi conservado. A quantidade de energia cinética não foi conservada. Ela foi, na verdade, a energia cinética foi introduzida no sistema através de uma reação química da pólvora. Então, olha aí quanta coisa a gente consegue tirar dessa situação. Voltando aqui para a apresentação, então, a gente vai dar seguimento. Então, a gente já fez isso, fizemos tudo o que está sendo pedido. Quais são os valores de energia cinética final e do momento linear total final da bala, a gente já fez isso. E do rifle também. Pronto. E a gente ainda foi além. Nós analisamos o que aconteceu, como é que a gente explica esses resultados. Ok. Então, a gente pode passar agora para colisões em uma dimensão. Imagine aí que você tem uma bola à esquerda, que é uma massa M1, e ela tem uma velocidade V1 para a direita. E tem uma outra bola, tá, que é uma massa M2, que tem uma velocidade V2 para a esquerda. E aí você está momentos antes de alguma coisa acontecer. O que é que vai acontecer? As duas bolas vão colidir. Então vai haver um impacto. Havendo impacto, então elas vão começar a se afastar. Aí eu posso dizer o seguinte, uma colisão elástica ou parcialmente elástica aconteceu.
Quando eu falo uma colisão, eu já entendo logo que houve uma conservação do momento linear. Então, eu vou imaginar que o momento linear, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Quando a colisão for elástica, tá? Então, elástica indica que houve conservação da energia cinética. Quando se fala parcialmente elástica, dissipa energia. Então, houve uma dissipação da energia. Então, eu penso assim, tá? Eu posso, então, voltando para a minha questão, pensar que eu tenho uma situação antes e uma situação depois, tá? Eu posso aplicar a conservação do momento e eu posso aplicar a conservação da energia para essa situação. Ou seja, geralmente eu sei as condições de início, eu sei as massas das bolinhas. Eu também sei as suas velocidades iniciais. Quais são as minhas incógnitas nesse caso? Olha a velocidade da bola 1 depois da colisão e a velocidade da bola 2 depois da colisão. São incógnitas. Então, eu tenho aqui dois princípios, conservação do momento e conservação da energia, que podem ser aplicados nessa situação. Se eu fizer isso, eu vou poder, então, através do uso de duas equações, determinar as duas incógnitas. Então, eu tenho um sistema de equações que provavelmente vai me dar o resultado direitinho. Se eu tiver uma colisão elástica, se eu tiver uma colisão parcialmente elástica, então eu só vou ter uma das equações aqui. Eu vou precisar de informação a mais. Geralmente o que vai ser dado é como foi que a velocidade foi impactada, né, pela essa colisão parcialmente elástica. Então teria que ter uma informação a mais. Bem, quando eu falo que o momento se conserva, está implícito, né, que isso aqui é uma equação vetorial, meu movimento é em uma dimensão, então claro que eu rapidamente passo para P1x mais P2x vai ser igual a P1'x mais P2'x. Quem é esses P's? Sempre que eu tiver o P, eu posso usar o módulo, que vai ser igual a massa vezes o módulo da velocidade. E a energia cinética vai ser sempre 1 meio de MI/VI ao quadrado. Bem, vamos fazer um exemplo, porque aí as coisas aterrissam melhor. Exemplo, bola 1 com velocidade V1 colide com bola 2 que está parada. Sendo a colisão totalmente elástica, determine as velocidades finais da bola 1 e 2 algebricamente. Analise o que acontece quando a M1 é 10 vezes M2 e B, M2 é igual a 10 vezes M1. Então, essa é a nossa proposta aí. Uma das bolas está parada, é a bola M2. Vou tentar, então, resolver essa questão. Voltando aqui ao nosso quadro. Então a gente vai ter a conservação da energia. Então, a gente vai ter o seguinte. A gente primeiro vai resolver algebricamente para depois analisar o resultado. É isso que ele está pedindo. Então, bora fazer o seguinte. Eu tenho aqui, vamos escrever nossa informação. Sempre é bom fazer um desenho. Eu tenho uma bola. Então, eu tenho uma massa, M1, que está indo para a direita. Então, eu tenho uma velocidade 1. E ela está indo em direção a uma massa M2 que está parada, né? Pronto. Muito bem. Como a colisão é totalmente elástica, depois pode ser que uma tenha velocidade, outra tenha velocidade, eu não sei, a gente vai descobrir. Então vamos lá. Aplicando aqui a ideia do momento se conserva, então isso aqui é a situação antes. Então eu vou ter que o momento antes tem que ser igual a o momento depois. Vou colocar assim.
Bem, aí você pode melhorar isso aqui, você pode dizer, olha, o momento vai ser sempre a massa. Bem, não vamos pular etapas. Então, o momento antes tem que ser o momento antes da bola 1 mais o momento da bola 2. E isso vai ser igual ao momento da bola 1 depois mais o momento da bola 2 depois. Bem, a bola 2 está parada, então esse termo aqui é nulo. A bola 1, eu vou ter a massa m1 vezes a velocidade 1. Como ela está indo para a direita, ela é positiva, então eu já posso adotar aqui o positivo. E isso vai ser igual a massa m1 mais a velocidade 1 depois, mais a massa m2, a velocidade depois. Onde aqui, esses aqui são meus componentes x. Eles podem ser positivos ou negativos. Ainda não sei. Né? Muito bem. Então, essa informação aí que eu tenho, tá? Bem, essa é uma coisa que eu tenho. A outra coisa que eu tenho também é a energia cinética. Então, eu vou ter aqui a energia cinética me diz o seguinte. A energia cinética antes de 1 mais a energia cinética antes de 2 vai ser igual à energia cinética de 1 depois mais a energia cinética de 2 também depois. Muito bem. A energia cinética de 1 vai ser igual a 1/2 da massa de 1, velocidade de 1 antes, que é conhecida, né? Mais a energia cinética de 2 é 0, que está parado, vai ser igual a 1/2 da massa m1, velocidade 1 depois ao quadrado, mais 1/2 da massa m2, velocidade depois ao quadrado. Note aí que todos os termos têm 1/2, né? Então, eu posso cortar aqui e eu vou ter como resultado que m1 v1 ao quadrado é igual a m1 v1 depois ao quadrado mais m2 v2 depois ao quadrado. Então, aí eu tenho o seguinte, duas equações. Uma é essa aqui. E a outra é a de cá. E eu tenho duas incógnitas, Vou mudar a cor aqui. Eu vou ter, velocidade 1 de x depois, é uma incógnita. Velocidade 2 de x depois, é outra incógnita. Aqui também, eu tenho uma incógnita. Aqui eu tenho uma segunda incógnita. Ok? Então, se eu tenho duas equações e eu tenho duas incógnitas, isso quer dizer que eu consigo resolver o meu sistema. Então, vamos olhar aqui o que ele está pedindo. Ele está pedindo que a gente considere a M1 igual a 10 vezes M2. Então, a massa M1 muito mais pesada. Então, se eu faço isso, M1 é igual a 10 vezes M2. Então, eu posso, no lugar de M1, colocar 10 vezes M2.
no lugar de M1, colocar 10 vezes M2. Aí você vai ver que as massas desaparecem. E aí eu tenho duas equações, dá para tirar com duas variáveis, dá para tirar o valor dessas variáveis. Então, vamos fazer isso aqui. Deixa eu passar aqui para o outro quadro. Trazendo a minha equação, eu tenho M1 vezes V1 em módulo vai ser igual a massa M1 V1 depois X mais M2 V2X depois. A gente acabou de dizer que a massa M2, desculpe, a massa M2 é igual a 10 vezes M1, então eu posso substituir. Então eu tenho M1 V1, aqui é positivo, vai ser igual a M1 vezes V1X depois, mais 10 vezes M1 V2X depois. Então, olha o que acontece, ó. Aqui tem M1, aqui tem M1 e aqui tem M1. Eu posso então escrever velocidade 1 vai ser igual a V1x depois mais 10 vezes V2x depois. Eu posso fazer o mesmo para outra equação. Aí eu vou ter energia cinética. A gente cortou aquele 1/2, né? Então deixa eu botar uma bolinha aqui, porque esse foi o momento. E aqui a energia cinética. Então eu vou ter o seguinte: a massa M1 vezes a velocidade 1, que é positiva, ao quadrado, vai ter que ser igual a massa M1 V1 depois ao quadrado, mais a massa M2 V2 depois ao quadrado. Opa, eu não botei, eu posso botar logo bem. Eu vou substituir aqui por 10 vezes M2, né? 10 vezes M1, então eu vou substituir logo. Vou dar M1 V1 ao quadrado é igual a M1 V1 depois ao quadrado mais 10 vezes M1 V2 depois ao quadrado. E aí eu posso, ó, cortar a massa M1, que aparece em todos os termos. Então agora eu tenho a seguinte equação: V1 ao quadrado é igual a V1' ao quadrado mais 10 vezes V2' ao quadrado. Então, a gente pode agora, vamos colocar aqui um valor para V1 para ficar mais fácil. Vamos dizer que V1 é igual a 5 metros por segundo. Isso aqui eu estou propondo. Então aí você vai ter duas equações em duas incógnitas. Aqui está uma equação. Tá bom. Aqui está a outra equação. E aí eu vou deixar para você resolver essas duas equações quando a velocidade 1 é igual a 5 metros por segundo. Basicamente vai ficar assim, ó. É como se eu estivesse resolvendo esse sistema aqui. Eu vou ter 5 é igual a... Eu vou dizer que V1x é A, para a gente não ficar escrevendo muita coisa. E o outro, V2x é B. Então eu vou botar aqui 10 vezes B. E essa equação aqui me diz V1 ao quadrado é 25, vai ser igual a ao quadrado, mais... Aqui, olha, faltou parêntese aqui, né? Então, desculpe, eu tenho aqui, ó, esse aqui é o quadrado, né? Eu estou levando ao quadrado. Não, a massa está fora. Tá, tô certo.
Então vai ser 10 vezes b ao quadrado. Muito bem, pronto. Então, ó, eu tenho que fazer a resolução deste sistema aqui. Quando eu fizer isso, eu vou ter a minha resposta. Tem várias formas de fazer isso, algumas mais trabalhosas, outras menos trabalhosas. Aí eu vou deixar você descobrir aí qual é a forma mais fácil. Muito bem. Ok. Então, voltando aqui ao... eu nem perguntei se eu posso voltar. Você viu direitinho aí? Tem alguma pergunta? Nessa situação, é sempre necessário propor assim? Não. Aqui eu estou fazendo, eu estou complementando. Na verdade, você não precisa. Você pode fazer tudo algébrico. E você vai ter um resultado para você analisar. Na parte A e parte B. Vai ser em relação a V1. Mas você vai ter mais facilidade se você colocar V1 como sendo 5. É só uma proposta. Viu? Eu que estou propondo. Sei. Ok? Muito bem. Voltando aqui então para a nossa situação de colisões, avançando um pouquinho, tá? Então a gente colocou justamente isso, a gente fez a conservação do momento, a conservação da energia, a gente aplicou a essa situação, foi o que a gente fez. Bem, outra possibilidade, tá? É o seguinte, imagine que eu tenho uma colisão, eu tenho uma massa M1 que tem uma velocidade V1, e uma massa M2 tem uma velocidade V2 e está uma vindo em contra a outra, como lá no início foi. Então, isso é momentos antes. Eu tenho uma colisão, mas agora uma coisa diferente acontece. As duas bolas saem presas uma à outra. Elas saem juntas, elas ficaram presas, né? Então, eu tenho o seguinte, nessa situação eu tenho uma colisão totalmente inelástica. Nessa colisão, somente o momento linear se conserva. Não se conserva a energia. É muito parecido com a situação do rifle. Tá? Então, dá para a gente calcular a energia cinética antes e depois e até ver quanta energia foi perdida na colisão. Então, a gente vai para essa situação aqui, momentos antes, uma encontra a outra. Eu posso aplicar a conservação do momento. A soma do momento antes vai ser igual à soma do momento depois. Sendo que depois, né, eu vou ter as duas bolinhas juntas, então vai ser a massa M1 mais a massa M2. Então a gente pode partir para um exemplo. A bola 1 com velocidade V1 colide com bola 2 com velocidade V2. Sendo a colisão totalmente inelástica, determine as velocidades finais das bolas. Considere M1 igual a M2 e o modo de V1 igual a 2 metros por segundo e o modo de V2 igual a 3 metros por segundo. Okay? Calcule o momento e a energia cinética antes e depois da colisão. Ok? Então é essa possibilidade. Eu vou deixar você tentar fazer isso. Espera aí. Deixa eu deixar aqui na tela. Quer tentar fazer? Eu vou adiantar você um pouquinho. Pelo menos logo no início eu posso dar uma ajuda. Qual é a minha ajuda? É justamente escrever a conservação do momento. Então eu tenho uma situação antes, onde eu tenho massa M1 que está indo para a direita, tá, com a velocidade de 2 metros por segundo. Então já vou colocar aqui um positivo, pensando que tudo que está para cá é positivo. E tudo que está para a esquerda é negativo.
a outra bola, eu tenho aqui m2, a velocidade então é menos 3 metros por segundo. E aí o que é que vai acontecer? Depois eu vou ter, tá aqui as duas bolinhas, elas estão presas. Elas vão ter uma velocidade final. A massa delas vai ser justamente M1 mais M2. Então eu posso escrever aqui, bora fazer tudo direitinho aqui. Então eu tenho P1 mais P2 vai ser igual a P1 mais P2 depois. Posso dizer então massa M1 V1x mais M2 V2x vai ser igual a... Na verdade, eu tenho um único momento, então a gente sabe o seguinte, que as duas estão juntas, então se elas estão juntas, a soma dos momentos vai ser M1 mais M2, que vão ter uma velocidade final x desconhecida. Tá? Então, disse que as massas são iguais. Então, eu posso dizer que, substituindo, eu vou ter... Se as massas são iguais, eu posso já fazer o seguinte, ó, se elas são iguais, é melhor substituir, vai ficar mais claro. Então, eu vou ter V1x mais M1 V2x vai ser igual a 2 vezes M1 velocidade final x. Então note aí que eu tenho M1 nesse termo, tenho M1 nesse termo e tenho M1 nesse termo. V1x é conhecido, é igual a 2 metros por segundo na direção positiva, e V2x é igual a menos 3 metros por segundo, que vai ter que ser igual a 2 vezes velocidade final x. De onde eu tiro que 2 vezes, deixa eu passar para cá para cima, 2 vezes velocidade final x vai ter que ser igual a 2 menos 3, então vai dar menos 1 metro por segundo. E a velocidade final x vai ser igual então a menos 0,5 metros por segundo. Aí a questão pede, calcule a energia cinética antes e depois. Então calcule o momento e a energia cinética antes e depois da colisão. Então pede para a gente fazer tudo, né? Então vamos lá. Eu vou ter... ele não deu o valor da massa, né? Então eu não posso calcular isso. Então eu vou ter que arbitrar de novo. Bora dizer que a massa M1, só para facilitar nossa conta, é igual a 1 kg. Opa! 1,0 kg. Aí eu estou arbitrando isso, tá? Muito bem. Então, se isso é verdade, eu posso então partir para fazer a conta. Eu vou ter o momento da bola 1 antes, vai ser igual a massa 1 vezes a velocidade 1. A massa 1 é 1 kg, vezes a velocidade 1, que foi mais 2 metros por segundo, que vai dar 2 quilogramas vezes metros sobre segundo. O momento da bolinha 2 vai ser igual a... Se você quiser ser
rigorosa aqui, você tinha que colocar um xizinho aqui, ó. Tá? Porque é positivo e negativo. Então eu vou ter a massa 2, aqui também tem um x, ó, vezes V 2x, que vai dar então 1 quilo, que multiplica menos 3, né, metros por segundo. E se eu fizer essa conta aqui, 1 quilo vezes menos 3 vai dar então menos 3 quilogramas metros por segundo. Então, o momento depois, então se eu somar esses dois momentos aqui, então se eu botar aqui, ó, se eu somar esses dois, então eu vou ter que o momento antes, x, vai ser igual a 2 mais menos 3, então vai dar menos 1 quilograma metro por segundo. O momento depois, então eu vou ter o momento final, vai ser, a gente falou que é a massa M1 mais M2 vezes a velocidade final x. Então, as duas massas somadas é a velocidade final, né? Que é depois, né? Então, 2 quilos, que é a massa M1 mais a massa M2. A velocidade é 0,5 quilos, que a gente calculou. Então, isso aqui vai dar, então, 1,0 quilos. Agora, energia cinética antes vai ser igual a 1/2 da massa M1, velocidade 1 ao quadrado, que vai dar 1/2, 1 quilo, vezes a velocidade 1, que é 2 metros por segundo, e isso aqui é ao quadrado. Então, 2 ao quadrado é 4, dividido por 2 é 2, então vai dar 2 joules. A energia cinética 2 vai dar 1/2 da massa M2, velocidade 2 ao quadrado, então vai dar 1/2 de, a massa é 1 quilo novamente, que elas são iguais, a velocidade é menos 3 metros por segundo ao quadrado. 3 ao quadrado vai dar 9, dividido por 2 é 4,5. Então eu vou ter 4,5 joules. Agora eu posso calcular a energia cinética depois. Então, para fazer isso, eu vou ter a energia cinética final, vai ser igual a 1/2 a soma das massas, porque uma está presa na outra, né, vezes a velocidade final ao quadrado. Então vai dar 1/2, a soma das massas é 2 quilos, e a velocidade final a gente calculou como sendo menos 0,5 metros por segundo ao quadrado. Então isso vai dar 0,5 é 1/2, ao quadrado vai dar 1/4, vezes 1/2 vai dar 1/8, então 2 dividido por 8 vai dar 1/4, né, que é 0,25 energia joule. Então você vê que antes eu tinha 2 mais 4,5, então a energia cinética antes é igual a 2 joule mais 4,5 joules, para um total de 6,5 joules. E K depois vai ser igual a 0,25 joules. O que aconteceu com a energia? Ela foi conservada? Não foi conservada. Ok? Então você vê aí a diferença, você teve perda de energia.
Você não deu nenhum detalhe à questão. É engraçado que você não falou o metal da bola, você não falou que tipo de material ela é feito, você não falou se deformou a bola quando ficou presa, você não falou nada. Simplesmente o problema está lhe dizendo, olha, seja lá o que aconteceu, eu não quero saber os detalhes. Você perdeu a maioria da energia na colisão. Isso é fantástico. É impressionante, na verdade. Você não entende muito como é que isso funcionou, porque você imagina assim, poxa, se um material ele tem uma certa estrutura atômica, se é outro, tem outro tipo. Eu não falei se é titânio, se é cobre, o que é. Mas o problema está me dizendo que se bateu e ficou preso, isso é verdade. Então isso é muito interessante. Tá. Muito bem, Ana. Era justamente isso que eu queria. Mas a partir dessa informação, podemos... A gente pode dizer, a gente está dizendo o seguinte, que presumir que deformou, que aconteceu na verdade, para onde, a pergunta é para onde foi essa energia? Essa energia virou calor. Não tem jeito. Se as duas bateram e deformou, você sabe, né? Quando você bate em qualquer metal, ele esquenta. Se você pegar um pedaço de metal, fica martelando ele, daqui a pouco você pega no metal e está quente. Então, toda vez que você deforma o metal ou alguma coisa material, ele vai ficar quente. Então, foi assim que foi dissipado. Claro que pode ter feito zoada, um som, alguma coisa assim também. Né? Mas seja lá o que for, a energia foi embora. E a maioria da energia foi embora, não foi pouca, não. Ó, aqui eu botei K, ela é J, deixa eu corrigir aqui. Eu botei como se fosse Kelvin. Tá com energia cinética na cabeça. Então eu tenho aqui, ó, Joule. Esse resultado. Ok? Então note aí que a variação da energia cinética foi negativa. Diminuiu. Ok. Muito bem, Ana. Eram essas questões que eu queria resolver para você ter uma noção, tá certo? Vou deixar um exemplo aqui para você resolver para a próxima aula. Que seria o seguinte, ó. Tem a figura 8.19, tá? E ela mostra um pêndulo balístico. Um sistema simples para medir a velocidade de uma bala. Então, como é que você faz? Você pega, dá um tiro no pedaço de madeira que está preso em fios. Então, ó, eu tenho aqui a bala, tá? Alguém deu um tiro, ela tem uma certa velocidade. Botei aqui, ó, um alvo, que é simplesmente um bloco de madeira. E pendurei aqui, ó, com fios. Quando a bala bate aqui, transfere uma certa energia, quantidade de movimento a esse bloco. E esse bloco vai se movimentar chegando até uma certa altura. Depois ele volta de novo. Ou seja, o que acontece? A bala vem com energia cinética, o bloco não tem energia cinética nenhuma. Então a bala traz momento, o bloco não tem momento nenhum. Pronto, tem a colisão. Quando tem a colisão, você aplica a conservação do momento, vai ter ação e reação, e esse bloco aqui vai ganhar uma velocidade. Então você vai saber a velocidade do bloco. Beleza. Depois, você vai ter o seguinte, olha, o bloco, quando estava aqui embaixo, tinha toda a energia cinética. Ele vai transformar essa energia cinética em energia potencial gravitacional. Então, você vai ter aqui uma certa altura. Então, a partir dessa certa altura, dá para você dizer a velocidade da bala. Então, a questão pede justamente isso. A figura 8.19 mostra um pêndulo balístico, um sistema simples para medir a velocidade de uma bala. A bala com massa mb é disparada contra um bloco de madeira com massa mm, suspenso como um pêndulo, com o qual produz uma colisão completamente inelástica. Então os dois ficam presos um ao outro. Depois do impacto, a bala e o bloco oscila, né? Então, depois do impacto com a bala, o bloco oscila, atingindo uma altura máxima igual a y. Conhecendo-se os valores de y, mb e mm, qual é a velocidade inicial da bala? Então, ele está pedindo aqui para você fazer a questão de forma algébrica. Se você quiser, você pode assumir certos valores, não tem nenhum problema. Preferível é que você faça algébrico,
Então vou deixar encomendado para você trazer na próxima aula e a gente faz a resolução juntos, tá certo? Tá bom, Ana. Então eu vou parar por aqui, tá certo? Tá bom. Muito obrigado. Faça essa questão, traga. Olha aquela questão das bolas de basquete, tá? Que essas duas questões são muito